Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje estudaremos uma importante lição que consta do livro Os Ataques contra a Igreja de Cristo, as Sutilezas de Satanás, nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo, escrita pelo nosso honrado pastor José Gonçalves. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje, então, aprenderemos uma importante lição de número 2, do dia 10 de julho de 2022, que tem como título Ser discípulo, uma jornada de aprendizagem. Texto principal. E percorrida Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo 23. Resumo da lição. A jornada com Jesus de Nazaré é um convite ao melhoramento contínuo. Os objetivos da nossa lição, no primeiro tópico, é explicar o chamado de Jesus Cristo para os seus filhos e filhas. Saber que a vida cristã é feita de escolhas e mostrar os aspectos da nossa jornada ao lado de Jesus Cristo. Nesta lição, estudaremos a respeito do chamado de Jesus Cristo para todos os seus filhos e filhas. Os primeiros discípulos foram desafiados pelo Mestre a largar a segurança da rotina de suas vidas para uma vida de renúncia e sacrifício. Jesus escolheu os 12 discípulos e alguns deles eram pecadores, homens simples, imersos na dureza da vida, mas com uma grande responsabilidade, ajudar o Mestre na divulgação do reino de Deus. Jesus também chamou você para uma missão especial. Qual a sua resposta diante do chamado dele para a sua vida? Saiba que todo discípulo tem algo a abandonar e que a caminhada com Jesus exige renúncia de vários aspectos da vida e também aprendizado. Aqui nós veremos que esta lição ela vai ter um texto bíblico que consta de Mateus capítulo 4, versículos do 19 ao 22. E disse-lhes: Vinde após a mim, e eu vos fareis pescadores de alma. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no, e, adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu filho, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Introdução. Uma pequena introdução é que a narrativa de Mateus a respeito da trajetória de Jesus se inicia com uma forte ênfase na vocação daqueles que vieram como discípulo do Mestre. Para um leitor desatento, a radicalidade do convite lançado por Jesus pode até passar despercebido. Entretanto, basta nos colocarmos no lugar daquele que foram desafiados a abandonar a segurança da rotina de suas vidas, que compreenderemos parte do nosso desafio na sociedade atual. Menos mundo, mais Cristo. É o que vamos tratar nesta lição deste domingo. Aqui, meus queridos irmãos, no primeiro tópico, mais que um chamado,
um retorno. Já no subtópico 1, diz que é preciso uma poderosa transformação para sermos seguidores de Cristo. Então, a respeito da vocação de Pedro, João, André e Tiago, os pescadores da Galileia, é um dos momentos mais emblemáticos dos evangelhos. Tanto porque eles são os primeiros daquela geração, a quem Cristo convida para segui-lo, como pela estratégia adotada pelo Salvador para o chamamento deles. Eram homens experimentados na arte da pescaria e que tinham plena convicção de que havia acontecido e era fruto de um ato sobrenatural. A prova é que Pedro se humilha imediatamente diante daquele que ele reconheceu como portador da glória divina. E é nesse cenário de perplexidade que Jesus lança o maravilhoso convite aos pescadores. Venham comigo exercer o verdadeiro trabalho para o qual vocês foram criados pelo Eterno. Que trabalho é este? Acolher pessoas nas redes do amor de Deus. Assim é o convite do Evangelho. Devemos mudar tudo para sermos seguidores de Jesus Cristo. Glória a Deus. Já no subtópico 2, o amor nos escolheu. Assim, o que havia de especial naquela equipe de pescaria? Nada. Não existia algo mais comum naquela época que um grupo de homens que trabalhasse no mar. Sim, os primeiros apóstolos viviam na obscuridade, imersos na dureza da vida cotidiana, mas a luz do Evangelho lhes é apresentada e o reino de Deus é manifesto. Se na missão de Jesus passava pela salvação do mundo, a decisão mais óbvia seria construir uma equipe que fosse formada por peritos no assunto, no contexto de Jesus, sacerdotes, escribas e fariseus. Mas o mestre contraria todas as expectativas e opta por escolher gente sem formação religiosa formal. Contudo, com os corações quebrantados, não foi uma seleção arbitrária. Antes foi uma decisão meticulosamente tomada, com a intenção de obter o melhor resultado possível para a glória de Deus. Sim, assim com eles, nós não merecemos nada, tudo é graça e amor. E por isso mesmo, devemos valorizar em grande estima o ministério que temos recebido do Altíssimo. Se Jesus chamou você, que se sente pecador e limitado, para uma inacreditável tarefa, siga-o. Leve bem, sabe, as escolhas que faz. 3. O convite para viver a serviço do reino. Não houve uma detida explicação de Jesus aos primeiros discípulos. Os admirados pescadores não receberam um contrato com garantias e benefícios. Eles foram simplesmente convidados. Abandonem tudo e venham comigo para fazer coisas grandiosas para Deus. Aquelas repercussões que nasceriam a partir daquela manhã, que nasceria tão comum, eram inimagináveis. Mas o poder da revelação de Cristo foi tamanho que Pedro, André, João e Tiago não hesitaram. Seguiam ao desconhecido pregador imediatamente. E você está disposta a priorizar o reino de Deus em sua vida? Você conhece Jesus o suficiente para ir agora com ele a qualquer lugar e fazer o que ele mandar?
Segundo tópico, a vida cristã é feita de escolhas. Subtópico 1, sempre existe uma escolha. Os evangelhos apontam que a natureza do chamado divino sempre é convidativa, nunca é uma imposição. É claro que Pedro e seus amigos pescadores poderiam rejeitar a proposta de Jesus. O jovem rico fez isso, os gadarenos e também os habitantes de Cafarnaum. É lógico que Jesus é e será sempre a melhor decisão em nossas vidas. Mas, infelizmente, muitas as pressões externas tentam sabotar nosso relacionamento com o Salvador, tentando nos levar a uma postura dúbia com relação ao reino e nossas responsabilidades espirituais. Todas as vezes que o Espírito Santo mobilizar nossos corações, que possamos estar atento à voz divina e assim sigamos o Mestre no caminho que ele tem preparado para cada um de nós. Já no subtópico 2, a natureza missiológica da vocação. O reino de Deus é um projeto para todos. Isso sempre que alguém é alcançado pelo Evangelho, de Cristo, tal pessoa é mobilizada por um ímpeto evangelístico. 3. Esteja preparado para renúncias. O prêmio que o Evangelho traz implica em muitos abandonos e perdas. Nunca fomos enganados. Desde sempre fomos avisados sobre as tribulações que enfrentamos em virtude do nosso relacionamento sincero que teríamos com Cristo. Tópico 3. A nossa jornada ao lado do Mestre. Por que era necessário segui-lo? Esta resposta pode ser respondida de modo muito objetivo. Porque viver com Jesus é inefável, indescritível e inexprimível. Segundo o texto de João, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem aqui o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. 2. A dinamicidade da proclamação do reino. O testemunho dos pescadores na Galiléia nos serve de referência para compreender uma característica fundamental do anúncio do Evangelho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio para ser mais do que uma mera retórica. Em um mundo como o nosso, é urgente que o cristianismo seja mais do que enunciados vazios. O Evangelho é o anúncio da salvação, que se constitui como saúde, libertação e esperança para a humanidade. 3. Aprendendo no caminho. O princípio judaico de Provérbios 22:6 também tem validade para a fé cristã, dito que, em outra forma, a melhor maneira de ensinar algo a alguém é dedicando atenção. Aqui fala que, por isso, Pedro e seus amigos foram convidados a uma jornada, pois o que eles teriam de aprender era tão importante que demandava aquilo que os escribas e fariseus não conseguiam transmitir. Em suas lições nas sinagogas, amor e misericórdia, esse é o cerne de nossa fé, andar com Jesus e assim realizar obras para a glória de Deus. O convite de Jesus
não é para uma mudança de religião, e sim para ser uma nova criatura. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Conclusão. Uma pequena conclusão da nossa lição é que todo discípulo tem algo a abandonar. Conscientize-se de que a caminhada com Jesus exige renúncia de aspectos de sua vida que podem parecer importantes. Contudo, quando comparados à superioridade de um relacionamento com o Salvador, demonstram-se fúteis e frívolos. Não se esqueça de que a melhor maneira de ensinar algo a alguém é dedicando-se atenção, tempo e respeito a essa pessoa. A hora da revisão. Por que em tantos textos e contextos da Bíblia fala de mudança pessoal, transformação? Seguir Jesus é uma escolha? É possível ser cristão? É possível ser cristão descuidando quanto à natureza missiológica do chamado? O seguir a Jesus com fidelidade implica isenção de dores e sofrimentos? Qual o cerne da nossa fé? Que lição maravilhosa foi essa, meus amigos e irmãos? Gostaria de deixar aqui meu agradecimento por ter nos ouvido até aqui e fique com Deus, conte sempre com as minhas orações.